Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no canal do Engenheiro Funcional. Essa aqui é a aula número 1 da nossa playlist de equações diferenciais lineares. Então, essa primeira aula aqui é uma aula bastante leve, é uma aula introdutória, ela vai ser basicamente uma aula um pouco teórica, então vamos lá e vamos ao vídeo. Nós temos aqui a definição do que é uma equação diferencial linear. Uma equação diferencial linear, basicamente, ela é uma equação que contém derivadas de uma ou mais variáveis dependentes em relação a uma ou mais variáveis independentes. Eu sei que esse conceito aqui, ele parece ser bastante abstrato. De início aqui você vai entender pouca coisa, mas no decorrer aqui das aulas você vai ver que equações aqui é uma disciplina bastante boa, bastante interessante. Ela vai ser a junção das matérias de cálculo e álgebra linear. Então vamos lá e vamos para o nosso próprio tópico, que é a classificações das nossas equações. Com relação à classificação, nós podemos classificar elas em três formas. Nós podemos classificar com relação ao tipo, à ordem e à linearidade. Eu sei que aqui a letra é um pouco feia, mas vamos tentar nos atentar às definições. Então vamos lá. Com relação ao tipo, nós podemos classificar elas de duas formas. Nós podemos classificar como uma EDO, que é uma equação diferencial ordinária, e nós podemos classificar como uma EDP. Uma EDP é uma equação diferencial parcial. Uma EDO, ela vai vir da seguinte forma. Nós temos aqui a derivada de uma variável dependente com relação a uma variável independente. No caso aqui, a variável dependente aqui vai ser o y e a variável aqui independente aqui vai ser esse t. E a EDP aqui, nós temos o seguinte exemplo. Nós vamos pegar aqui, não sei se vocês já viram em cálculo 3, nós temos uma derivada parcial, ou seja, uma derivada aqui de u com relação a y é igual a derivada de menos u dividido por dy. Então, quando uma equação apresentar uma derivada parcial, nós chamamos ela de EDP. E quando ela apresentar uma derivada aqui normal, nós chamamos de EDO. Numa EDO aqui, nós podemos aqui dar outro exemplo. Por exemplo, du sobre dx menos dv sobre dx igual a 1. Você deve estar se perguntando, mas aqui tem um du e aqui tem um dv, elas são variáveis diferentes, como é que isso aí é uma EDO? Mas imagine o seguinte, aqui como ela está derivada aqui com relação apenas a x, então ela pode ser classificada como uma EDO. Então não importa aqui se tem o du aqui em cima ou o dv, o que importa é que ela está com relação apenas a uma variável, ela está com relação a x aqui e a x aqui embaixo. Quando nós falamos aqui de ordem, nós estamos falando o seguinte, nós vamos olhar para a ordem da derivada. Como por exemplo aqui, nesse exemplo aqui 1, nós temos dy dt. Como nós derivamos aqui só uma vez, isso aqui ele vai ter ordem 1. Então esse exemplo aqui vai ser de primeira ordem. O segundo exemplo aqui, nós vamos colocar o seguinte, nós temos a segunda derivada de dy com relação a dx, mais 5 dy sobre dx elevado a 3, menos 4x igual a e elevado a x. Nesse segundo exemplo aqui, imagine qual é a ordem aqui dessa equação. Você deve estar dizendo, a ordem aqui vai ser 3, porque o 3 aqui está aqui em cima. Mas veja que isso é apenas um equívoco. Esse 3 aqui está em cima, mas ele é um expoente. No caso, essa aqui ela é de ordem 1, primeira ordem, e essa daqui ela vai ser de ordem 2, segunda ordem. Então, com relação à ordem, em uma equação nós vamos pegar a maior delas. Como essa daqui é de segunda ordem, essa primeira aqui ela vai ser de segunda ordem, então essa equação ela é de segunda ordem, pois nós estamos pegando a maior delas. As equações elas podem vir da seguinte forma, nós temos y sobre x dx mais 4x dy igual a 0. Aí você deve estar dizendo, mas isso aí não está organizado da forma correta, como nós vamos fazer isso? Aqui é o seguinte, nós podemos dividir aqui tudo isso por dx. Quando nós dividimos tudo isso aqui por dx, nós dividimos aqui por dx, nós dividimos aqui por dx, então nós vamos ficar exatamente
Com isso, nós vamos ficar com y menos x. Dx aqui nós cortamos aqui com dx. Depois nós fazemos mais 4x dy sobre dx. Isso aqui nós podemos passar aqui esse x aqui para o outro lado e vai ficar da seguinte forma: 4x dx sobre dy menos y igual a x. Veja que agora nós podemos classificar ele com relação à ordem, pois como nós podemos ver aqui, a ordem aqui é igual a 1, pois aqui está derivado aqui apenas uma vez. Então, esse exemplo aqui, ele vai ser de primeira ordem. Veja que aqui a folha praticamente encheu com nossos exemplos e agora nós vamos falar sobre linearidade. Então, vamos para outra folha e vamos abordar aqui esse tópico. Com relação à linearidade, para dizer que uma função ela é linear ou não, nós vamos nos atentar a essas duas condições. A primeira condição, a variável y e suas derivadas, elas têm que ser do primeiro grau. Nesse tópico aqui, nós não podemos confundir grau com ordem, pois a ordem ela é a quantidade de vezes que a nossa função aqui ela foi derivada, e o grau ele vai ser, na verdade, o expoente, ou seja, a ordem vai ser a quantidade de vezes que a nossa função foi derivada. Eu vou riscar aqui esse nome ordem aqui para não confundir, e o grau vai ser o expoente da nossa equação. Então, se atentem a esse detalhe. E depois, aqui na nossa segunda condição, nós temos que cada coeficiente vai depender apenas de x. Eu sei que aqui de início vai parecer um pouco estranho, mas vamos aqui para os nossos exemplos para ficar algo bastante simples. Nós temos aqui o primeiro exemplo. Veja aqui o seguinte: a variável y e suas derivadas são do primeiro grau. Veja que aqui nenhuma das variáveis y elas estão elevado a 2, a 3 ou a 4 ou assim sucessivamente. Elas contêm apenas o coeficiente 1. E depois, cada coeficiente aqui, ele vai depender apenas de x. Mas aqui esse x aqui, ele pode ser um x genérico. Aqui nós estamos falando de x, mas ele pode ser um valor y, pode ser um valor z. Ele só tem que depender apenas de um coeficiente. No caso aqui, essa função aqui, ela é classificada como uma equação linear. Vamos agora aqui para o nosso segundo exemplo. No nosso segundo exemplo, nós temos o seguinte: nós temos xa3 e a derivada aqui a3 aqui de y sobre dxa3 menos tudo isso aqui. Mas vejam o seguinte: nós vamos nos atentar às condições. A variável y e suas derivadas são do primeiro grau. Se nós olharmos aqui, nenhuma aqui dessas derivadas aqui, elas têm expoente. Você deve se atentar porque esse expoente 2 aqui, ele indica apenas que a derivada aqui ela foi derivada aqui duas vezes, ou seja, ele não é o expoente, ele apenas é a ordem, não é o grau. Ele vai depender de x aqui e de x aqui. Então, ela pode ser classificada como uma equação linear. E aqui no nosso terceiro exemplo nós temos o seguinte: nós temos toda essa expressão, mas veja que o grau dela aqui é igual a 1. Ou seja, ela atende à nossa primeira condição e ela depende aqui exclusivamente de x. Então, ela é classificada como uma EDL. Veja que aqui nós classificamos elas todas como lineares. Mas um exemplo de uma equação que ela não é linear é uma equação do tipo, por exemplo, x vezes dy sobre dx elevado a 2 mais y igual a 0. Veja que a nossa equação ela está dependendo de x, mas veja que aqui ela apresenta um grau. Então, ela não é uma equação linear. Com isso, nós chegamos ao final aqui da nossa aula introdutória. Espero que tenham gostado e acompanhem as próximas aulas aqui no canal.